Olá a todos, vamos começar mais um Nutrologia em Pauta. Hoje eu tô com Karina Subi, que é médica anestesiologista, tá? Atua em dor. Ela fez o fellow em dor intervencional pelo World Institute of Pain e é médica intervencionista da dor do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga do Centro também de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, trabalho junto com a Karina, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Esse mês nós vamos falar sobre uma questão muito importante que é a dor, né? E por isso que a Karina está aqui hoje, né? Ela é uma das melhores médicas aí que eu conheço dessa parte. Eu acho que ela vai poder esclarecer bastante coisa assim pra gente. E aí eu queria começar perguntando para a Karina o que é dor, né? E qual que é a diferença de dor aguda e dor crônica? Olá, Andréia. Quero primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, né? Que é a dor. Então, primeiro, como que a gente vai definir dor? A gente tem pela IASP aquela definição que dor é toda sensação desagradável que possa ser interpretada nos termos de uma lesão. Então, o que significa isso? Que tem qualquer sensação desagradável pode ser interpretada como dor. E a definição, ela traz para a gente também que tem um componente sensorial e ou emocional. Então, já na definição de dor, a gente traz que ela é um componente multidimensional, que tem uma questão sensorial envolvida, mas no processamento da dor, a gente precisa de um circuito todo bem estabelecido. E esse circuito, ele passa por áreas específicas do cérebro que são bem próximas ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, a gente interpreta a dor de maneiras diferentes, né? Então, a dor de uma cirurgia, por exemplo, pode ser interpretada de uma maneira diferente, às vezes, de uma dor de parto, por conta desse componente emocional também. Né? A gente às vezes pode ter essa interpretação, às vezes, da dor boa, né? E outra coisa que é importante é que às vezes um prurido, uma coceira, pode ser uma dor pequenininha também. Então é qualquer sensação desagradável. E a diferença da dor aguda e da dor crônica, a rigor, a gente tem nos trabalhos mostrando que é uma diferença de tempo, né? Então, aquela dor que eu sinto há mais do que 3 meses vai ser caracterizada como dor crônica, né? Mas a gente encontra em outros trabalhos tempos diferentes e dependendo do motivo, da causa da dor, a gente pode ter algumas variações nisso. Mas a rigor, a dor que eu sinto há mais do que 3 meses é uma dor crônica, né? E a principal diferença entre elas, a dor aguda, ela tem um caráter protetivo. É aquela dor que começa do nada, ela normalmente está me sinalizando alguma coisa. Ou teve uma inflamação, ou pode me sinalizar que tem uma infecção no local, vai me mostrar um entorse, uma sobrecarga, enfim. A dor crônica, ela já não tem esse caráter protetivo. Muitas vezes, o que desencadeou o início daquele processo, muitas vezes ele já foi resolvido ou ele não é passível de solução. Por exemplo, causas degenerativas. E aí o que a gente sabe? A dor passa a ser a própria doença. Porque ela não está me avisando de mais nada. Eu sei o que tem ali, já é algo conhecido ou algo já resolvido que acaba trazendo esse desconforto para o paciente há mais tempo. Então, muitas vezes fala assim, mas eu vou usar remédio para dor crônica? Como que eu vou saber se a minha dor melhorou ou não? Será que eu vou mascarar a minha dor com o remédio? E aí isso é importante a gente diferenciar a dor aguda da dor crônica. Todas elas devem ser tratadas, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, quanto mais dor eu tenho, mais dor eu vou ter. Porque eu vou sensibilizando algumas estruturas também, né? E toda dor crônica foi aguda um dia. Então é muito importante que a gente trate o processo agudo, mas a gente entende a dor aguda como um caráter protetivo, algo, vamos dizer, entre aspas, mais normal do que a dor crônica.
Eu acho que é assim, né? Para quem está nos ouvindo, a gente vai falar muito mais da dor crônica do que da dor aguda, né? Porque é uma dor que vai demandar aí mais tratamento e muitas vezes acontece o que você fala mesmo, as pessoas ficam reticentes a tomar remédio, É né? A isso gente vai, mesmo. a Mas gente a vai, dor nunca é normal, não, tá? Acho sim. que isso é uma coisa legal para o pessoal ter em mente. Não importa se a dor é aguda ou se é crônica, a gente sempre deve procurar tratamento. Tem que Uhum. entender o que está acontecendo, apesar da dor aguda ser protetiva, ok, ela já me avisou, eu posso tratar dela, e às vezes falam, ah, mas vamos esperar passar, né? Então, eu torci, vou esperar desinflamar e aí vai passar a dor. Eu não preciso ficar esperando a dor passar, posso e devo tratar todas as dores. Eu sempre falo para os pacientes, né, que a dor é que nem você jogar uma pedra na água, né? Quando você joga a pedra na água, você vai aumentando, né, aquele círculo que vai formando. Quanto mais você demora para tratar, o que que vai acontecer? O círculo vai estar muito grande, então vai demorar um tempo para você conseguir reduzir aquilo de novo. Então, o ideal é começar no início. A gente vê muito, assim, às vezes o brasileiro, ele fica, ah, nossa, eu tive aquela dor, mas eu aguentei até não poder mais. Aí eu falo, mas pra que você aguentou até não poder mais? Você, né, vai ser muito mais difícil de tratar isso. Isso acaba tendo implicações em tudo, né? Na minha área, as pessoas não conseguem comer com dor, né? Ou às vezes acabam buscando alimentos que não são adequados. Tem um monte de coisa, não consegue fazer uma atividade física, então isso vai ter um impacto muito grande. E eu queria te perguntar, né? Quais são as causas principais de dor crônica? E assim, eu tenho visto cada vez mais pessoas com dor crônica. Não sei se é uma impressão minha, tá? E se existe algum dado aí dos brasileiros, se isso tem aumentado ou a gente usa mais as estatísticas de fora? Nós temos dados brasileiros, nós temos um trabalho de 2021 que saiu no Brazilian Journal of Pain, que foi uma revisão sistemática, na verdade, que avaliou vários trabalhos que trazem prevalência de dor no Brasil. E o que a gente observou é que os dados às vezes são colhidos de formas variadas, e isso faz com que a prevalência, dependendo do trabalho, também mude bastante. E bastante é bastante mesmo, entre 20% até 70% de dor crônica. Mas a revisão trouxe que em torno de 45% da população teria dor crônica, tá? Então olha como realmente é um número muito grande. Sim, é algo que chama muito atenção. E quais são as principais causas de dor que a gente tem? O que a gente mais Dor encontra crônica, né? de dor crônica, né? A gente encontra a lombalgia, né? Então é muito comum a dor lombar. A cefaleia também é uma grande causa, né? E depois causas osteodegenerativas também, principalmente na população idosa, também bastante prevalente. E a dor oncológica, ela vem também como bastante importante no cenário por conta do impacto que traz no tratamento para o paciente também. Puxando um pouquinho para minha área, né? A gente tem hoje no Brasil 26% da população com obesidade. Uma das coisas que podem acontecer são as dores osteoarticulares. Pelo excesso de peso, você acaba tendo, e aí a gente tem também o envelhecimento, né? A população acima dos 60 anos tem crescido muito no Brasil. A gente tem visto isso e os casos de câncer também têm aumentado. Então, assim, a gente está muito dentro aí de várias coisas para ter dor crônica, né? Então, eu acho que realmente as pessoas precisam se cuidar e não ter esse conceito do tipo, ah, não, vou aguentar, é normal, não preciso tratar, né? Faz parte do meu envelhecimento, faz parte do problema que eu tenho, alguma coisa do tipo. E aí eu queria te perguntar, a gente sempre ouve que mulher é mais forte para a dor, né? Se isso é verdade, tem uma diferença entre o homem e a mulher na sensação de dor? Né? A gente vê isso, por que teria essa diferença se tiver? A gente vê nesse mesmo estudo de prevalência que as mulheres são mais acometidas por dor crônica do que os homens, tá? A gente não tem um mecanismo exato para explicar isso. E o que a gente sabe também é que tem uma dificuldade muito grande, às vezes, dos homens dizerem da própria dor. Então, tem uma diferença aí do enfrentamento. A gente sabe que é mais difícil, que o homem normalmente demora mais para buscar ajuda, para ir ao médico, né? E às vezes acabam fazendo até diagnósticos um pouco tardios por conta disso. Mas a dor crônica é mais prevalente nas mulheres, sim. A gente não tem muito claro se tem alguma interferência hormonal ou se é mais uma questão comportamental. Isso não é muito bem esclarecido.
Nem que se a mulher aguenta mais dor do que o homem. Isso também não. Não, não, Isso a é mais gente um não. aprendiz. Na verdade, é assim, a gente, na prática ali, né, a gente observa que o homem, quando tem, a gente costuma brincar, né, a mulher tem um parto sem reclamar muito e uma dor de cabeça às vezes vai derrubar o homem, mas não é isso muito claro, não, tá? Não é uma coisa que a gente consegue estabelecer como rotina. Eu acho que é bem variável. A gente falou do envelhecimento, né? A gente tem tido aumento aí da população idosa no mundo inteiro, a população acima dos 65 é a população que mais cresce no mundo. No Brasil, a gente não tem essa diferença. O envelhecimento aumenta o risco de dor crônica? Sem dúvida, né? Aumenta por vários mecanismos, né? O principal é pelas comorbidades que o paciente idoso vai desenvolvendo. Então, as causas osteomusculares, pelas as causas degenerativas, né? Os pacientes, por exemplo, diabéticos, a gente sabe que pode ter dor por conta do diabetes, neuropatia diabética, dor pós-AVC. Então, são várias comorbidades que o idoso tem mais risco de ter que podem levar, sim, a mais dor. Mas isso não significa que porque eu envelheci eu vou ter dor. Significa que porque eu envelheci eu preciso buscar alívio e qualidade de vida de uma série... Não só quando eu envelheci, né, Andréia? Na verdade, a gente Sim, tem que pensar no muito trajeto até tempo. lá. Exatamente, no decorrer do tempo. Isso é bem importante. Mas sim, o risco de dor crônica na população idosa é maior, sem dúvida. E Karina, na mulher que entra na menopausa, existe alguma diferença? Que aí seria a mulher geralmente acima dos 50 anos. Tem mais risco de dor ou não tem uma relação com isso? Pelas causas mesmo de que nós falamos, pelas comorbidades que vão se associar, né? Uhum. Pela menopausa em si, nem tanto. É que, assim, o que acontece? Quando a gente tem um declínio hormonal, a gente acaba ficando mais fragilizada, né? Então perde mais, você vai poder falar muito melhor do que eu, perde muito mais massa muscular, né? Então, isso tudo contribui para a dor aparecer com mais facilidade. Eu acho que isso é importante. Na menopausa existe uma tendência maior ao diabetes, existe uma tendência maior às doenças crônicas, existe também uma tendência a ganhar peso, principalmente a gordura interna, né, que a gente chama de gordura visceral. Por isso é muito comum a mulher falar que começou a ficar muito mais barriguda do que antes, né? Então tudo isso pode potencializar. Além disso, com o envelhecimento a gente tem realmente a perda de massa muscular, né? Isso vai ter um impacto nas articulações, né? Elas ficam muito mais juntinhas. A gente vai ter um episódio até para falar só da parte ortopédica, eu acredito que muitas pessoas saibam dessa causa de dor e não saibam às vezes das outras, né? De falar, dói as juntas, dói os ossos, né? Então, mas realmente tudo é um conjunto. Eu acho que isso é importante. E assim, Karina, médico especialista em dor não é todo mundo que conhece, né? Então, eu queria que você explicasse o que é um médico especialista em dor e por que que vale a pena eu procurar um, né? Às vezes eu tô naquela assim, eu tenho dor todo dia, acho que ninguém vai me ajudar. Será que eu devo procurar um médico especialista em dor? Mas o que é um especialista em dor? Então, o médico especialista em dor é alguém que faz uma subespecialização. Quando a gente sai da faculdade de medicina, a gente vai fazer alguma residência e tem algumas especialidades que dão acesso a você fazer essa subespecialização em dor. Né? E eu acho essa pergunta extremamente importante, Andréia, porque assim, a gente liga muito a figura do médico à dor, né? Então, assim, se eu tô com dor, eu vou falar com quem? Com um médico. Que médico? Qualquer médico. Todo médico poderia me ajudar na dor, né? E às vezes acho que isso passa um pouco até pelos médicos também, porque realmente a dor é algo que aparece com uma frequência muito grande para nós, mas a abordagem ela é diferente, né? Então, o médico especialista em dor, ele vai ter uma visão mais ampla, primeiro, dos motivos daquela dor, né? Por que que aquilo se desenvolveu, por que que aquilo se instalou, de que maneira que isso afeta toda essa cascata que eu tô dizendo para vocês. É muito, a gente pensa, né? Tá doendo, então, a coluna, então eu vou pensar só ali na coluna. Mas a gente sabe que a dor crônica, ela traz uma série de alterações
nesse processamento da dor, que se eu não abordar isso dessa maneira, ela vai se cronificando sempre. Então, vale a pena procurar um especialista em dor, com certeza, né? Muitas vezes, eu te diria que na maioria, o especialista em dor não vai ser o único médico responsável no seu tratamento. Ele vai trabalhar em conjunto com outros. Então, tem um problema reumatológico, o reumatologista vai estar com a gente. Tem um problema ortopédico, né? Sem dúvida, o paciente oncológico vai ter o oncologista dele. E o especialista em dor, ele vai vir como parte dessa equipe. Que, na verdade, para tratar a dor, vai além dos médicos, né? Eu preciso de uma equipe multidisciplinar para tratar a dor. Então, é muito importante a fisioterapia, a reabilitação, as terapias complementares, muitas vezes a psicoterapia, para entender outros motivos para essa dor e os impactos que a própria dor causou, né? Então a gente fala, vai procurar vai entrar um psicólogo para tratar a dor crônica? Vai, porque a própria dor traz uma série de impactos que precisam ser abordados para que a gente possa de fato melhorar. Então não dá muito para desistir do tratamento, né? Vale a pena sim procurar, porque sempre tem controle e dá para melhorar. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas subestimam a dor, né? Acham que, não, tudo bem, faz parte de alguma coisa aí que eu tô vivendo. Muita gente acha que é só uma causa psicológica, que a pessoa não tem dor, né? Mas a dor, ela tem um impacto muito grande na vida da pessoa, né? Com dor você não Exatamente. consegue viver bem, você não fica bem-humorado, né? É um estresse e ainda mais uma coisa que não melhora, que fica cronicamente. Então isso realmente tem um impacto. E isso da dor psicológica, né, a gente sabe que é algo raríssimo, né, a dor que ela é essencialmente psicológica. Normalmente o que a gente tem é um substrato anatômico com um impacto grande na qualidade de vida por conta da dor e aí a parte emocional piorando esse controle. Então, a dor psicogênica, né, sem nenhum outro fator, é muito rara. Né? E a gente não vê isso, a gente vê muitas vezes na família, às vezes é comum, né? Essa dor é da cabeça dela, é da cabeça dele. É muito difícil que seja só isso. Então tem que procurar ajuda. Bom, a gente está nesse episódio falando de dor, né? A gente já está quase acabando. Depois a gente vai ter um episódio só para falar de como trata a dor, né? Quem está nos ouvindo aí vai ficar curioso para isso, vai ter esse episódio. E aí eu ia perguntar para você isso, Karina, para a gente encerrar. Eu perco a esperança de tratar minha dor crônica ou eu procuro ajuda? Sempre procura ajuda, sempre, né? E isso também é outra coisa do termo que às vezes as pessoas trazem. Mas é crônico mesmo? Então não tenho o que fazer. Sempre tenho o que fazer. Às vezes a gente precisa, a gente não vai conseguir muitas vezes zerar completamente, mas você melhora a qualidade de vida desse paciente e você impede que isso progrida também, porque é exatamente a pedrinha no lago que você falou. Vai crescendo. Quanto mais dor eu tenho, mais dor eu vou ter. Então, sempre eu tenho que procurar ajuda e acreditar, porque tem controle para dor crônica, sem sombra de dúvida. Bom, no próximo a gente está encerrando esse episódio aí, então no próximo episódio a gente vai falar, né, dos tratamentos da dor crônica. Então, para você que fez um único tratamento e não funcionou e perdeu a esperança, às vezes a gente tem que ir não acerta da primeira vez. Então, tem outros tratamentos e atualmente a gente tem uma série de pesquisas aí e com a tecnologia os tratamentos avançaram bastante. Então não perca o próximo episódio. Para você que ficou com alguma dúvida, entre nas mídias aí da Karina Sub ou nas minhas mídias, doutora Andréa Nutrologia, ou no site doutorandreanutrologia.com.br. Mande a sua dúvida para a gente, que vai ser um prazer responder vocês. E não perca o próximo episódio sobre como resolver a dor. Obrigada. Eu que agradeço.